A OpenAI agora quer gerenciar seu dinheiro dentro do ChatGPT. A Tencent está desenvolvendo uma IA no estilo Jarvis, que pode controlar seu computador e celular. E Claude acabou de ajudar alguém a recuperar 5 bitcoins perdidos, no valor de quase 400 mil dólares. A IA está alcançando lugares inesperados. Vamos discutir isso. A OpenAI acabou de lançar algo que pode ser muito útil ou um pouco assustador, dependendo da sua visão. Estão lançando integração de finanças pessoais direto no ChatGPT. E não é só responder perguntas genéricas sobre orçamento, é o pacote completo. Usuários Pro nos Estados Unidos agora podem conectar suas contas bancárias reais, cartões de crédito, carteiras de investimentos, empréstimos, tudo isso diretamente pelo ChatGPT. Eles usam o Plaid para conexões, que já suporta mais de 12 mil instituições financeiras, e planejam adicionar suporte ao Intuit em breve. O funcionamento é bem simples. Você pode clicar em Finanças na barra lateral ou digitar @finanças, conectar minhas contas e o ChatGPT orienta na autenticação. Depois que você estiver conectado, ele sincroniza tudo, categoriza suas transações, puxa seus saldos, investimentos, passivos, o panorama completo. Você recebe um painel com desempenho da carteira, detalhes de gastos, assinaturas que você paga, pagamentos futuros e outras informações úteis. E a partir daí, você pode realmente conversar com o ChatGPT sobre a sua situação financeira real. É aqui que fica interessante. Em vez de o ChatGPT te dar aquelas respostas genéricas, tipo, você provavelmente deveria economizar mais dinheiro, ou explicar como o orçamento funciona na teoria, agora ele pode analisar seus padrões reais de gastos e te dar conselhos específicos. Você pode perguntar se pode pagar uma viagem, se deve se preocupar com o investimento ou como organizar assinaturas sem revisar cada serviço manualmente. Ele pode ajudar a planejar grandes compras, analisar custos de viagem com base nos seus hábitos de gasto e definir metas de economia realistas para sua renda e estilo de vida. Eles estão usando por padrão o raciocínio do GPT 5.5 para essas conversas financeiras, o que faz sentido porque questões de dinheiro são complicadas e dependem muito do contexto. A OpenAI criou um benchmark interno para finanças pessoais, envolvendo mais de 50 profissionais de finanças de grandes instituições para avaliar o desempenho do sistema. O raciocínio do GPT 5.5 marcou 79 de 100 nesse benchmark, enquanto o GPT 5.5 Pro alcançou 82,5. Estamos falando de um desempenho sólido em questões financeiras complexas. Atualmente, a principal preocupação de todos aqui é privacidade e segurança, certo? A OpenAI está sendo bastante transparente sobre o que o ChatGPT pode e não pode fazer com seus dados. Ele pode ver saldos, transações, investimentos e passivos, mas não pode ver números completos de contas e definitivamente não pode fazer nenhuma alteração nas suas contas. Você não vai acordar e ver que o ChatGPT transferiu dinheiro sem motivo. Você pode desconectar as contas nas configurações e os dados sincronizados serão excluídos dos sistemas da OpenAI em até 30 dias. Conversas temporárias nunca acessarão suas contas financeiras, o que é interessante. Eles também têm esse conceito de memórias financeiras, que é quando o ChatGPT lembra de contextos importantes que você compartilhou, como se você mencionar que está economizando para comprar um carro, ou que deve dinheiro para seus pais, ou que tem uma hipoteca. Essas informações são armazenadas separadamente, podendo ser vistas ou apagadas a qualquer momento. A experiência segue as configurações de treinamento já escolhidas no ChatGPT. Se você optou por não participar, essa preferência é mantida aqui. A parte mais ambiciosa é que trabalham com parceiros como a Intuit para não só responder perguntas, mas também agir. No futuro, talvez seja possível pedir recomendações de cartão de crédito ao ChatGPT, verificar suas chances de aprovação e até enviar uma solicitação, tudo pelo ChatGPT. Você também pode consultar implicações fiscais de vender ações e ser conectado a um especialista fiscal da Intuit. Essa é a visão de longo prazo. No momento, são apenas usuários Pro na web e iOS nos Estados Unidos, mas eles planejam expandir para usuários Plus e, eventualmente, disponibilizar para um público mais amplo. É uma daquelas funcionalidades em que você consegue ver o potencial, mas também vai levar um tempo para se acostumar. Quero dizer,
Estamos falando de entregar todo o seu panorama financeiro para um sistema de IA. Alguns vão adorar a conveniência, outros dirão de jeito nenhum. Enquanto isso, na China, a Tencent desenvolve um assistente de IA em nível de sistema operacional chamado Marvis, e isso é insano. O nome é uma combinação de mestrado e Jarvis, meio que fazendo uma homenagem ao assistente de IA do Homem de Ferro, e eles desenharam cada agente como um pequeno pônei preto com chifres usando um cachecol, o que sinceramente é bem fofo. Mas aqui está o que torna o Marvis diferente de muitos outros assistentes de IA que já vimos. Isso não se trata apenas de conversar ou gerar texto. O Marvis realmente opera no nível do sistema operacional em PCs com Windows e celulares Android, com suporte para sistema operacional e Mac sistema operacional chegando em breve. Ele controla aplicativos, executa programas, gerencia arquivos e gera documentos, tudo com vários agentes atuando juntos. E ele está online 24 horas por dia, 7 dias por semana, suporta operações entre dispositivos e pode lidar com tarefas realmente complexas. A equipe responsável é a Ying Yong Bao da Tencent, que tem mais de 10 anos de parceria com Intel e Microsoft. Isso forneceu a base técnica para criar algo que vai além da maioria dos assistentes de IA. Marvis pode operar softwares XE no computador e também controlar diretamente aplicativos de celular no seu computador através do Ying Yong Bao. Eles têm autorização de aplicativos como Flush, Kaipanla e VipShop, entre outros. O mais interessante é que otimizaram o modelo local no chip, aumentando em 20% a velocidade de execução, e o sistema acessa e altera arquivos do computador via prompts. Poucos aplicativos de IA conseguem atuar tão profundamente no sistema operacional. Marvis oferece 2 modos de operação. Há um modo de eficiência em nuvem com modelos como Hunyuan e DeepSeek V4 e um modo local de privacidade com o QuaneEdge, garantindo que seus dados não saem do computador. Eles também suportam uma base de conhecimento local que identifica e indexa automaticamente documentos e imagens locais. Então, quando você precisa procurar por algo, Marvis pode fazer correspondência baseada em título ou em conteúdo. A interface também é bem divertida. Esse escritório virtual permite ver o que cada agente faz. Se um agente receber uma tarefa, ele sentará em sua estação e trabalhará. Se os agentes estiverem ociosos, eles podem cochilar, andar por aí, se exercitar, tomar café ou até ir ao banheiro. Ao atribuir uma tarefa, um supervisor de agentes assume o comando e delega aos agentes certos. Após concluírem, eles reportam ao supervisor. Nos testes, Marvis apresentou capacidades impressionantes e algumas limitações. Um teste consistiu em localizar uma imagem com elementos da Nasdaq na pasta de downloads. O agente de arquivos tentou buscar pelo nome, mas como a maioria não fazia sentido, passou a usar análise de imagem. Ele encontrou a imagem certa, mas acabou consumindo 2 milhões de tokens no processo após analisar mais de 100 imagens. Então funciona, mas ainda não é exatamente eficiente. Outro teste pediu para o Marvis mudar o tema do computador para verde. Ele encontrou a entrada de configurações do sistema para cores de tema, mostrando que pode acessar controles em nível de sistema, mas parou ao encontrar a entrada e não concluiu a mudança de fato. O usuário teve que fazer essa parte manualmente. Quando perguntado se o computador poderia rodar Black-Knight Wukong, o Marvis puxou corretamente a configuração do sistema, analisou as especificações e identificou que o processador, a memória e o disco rígido estavam desatualizados, enquanto a placa de vídeo era suficiente. Ele sugeriu atualizar a memória como a melhoria mais econômica, embora tenha errado no preço, dizendo que 32 GB de memória DDR4 custam de 400 a 500 yuans, quando na verdade custa mais de 1.000. Para tarefas mais complexas, o Marvis consegue lidar com coisas como desenvolver um sistema local de gerenciamento de conhecimento com acesso personalizado a grandes modelos e funcionalidade RAG, tudo isso sem que o usuário precise mexer em código. Em um teste, ele criou a estrutura de diretórios, escreveu arquivos de configuração e módulos centrais em paralelo, montou a interface web e entregou o sistema funcional. Outro teste pediu para ele pesquisar as demissões no Vale do Silício deste ano e criar um relatório em PDF com dados e fontes. Marvis usou colaboração multi-agente,
realizou várias pesquisas na web e gerou um relatório de pesquisa detalhado com mais de 3.500 palavras e dados precisos. Durante a execução, os agentes mudaram automaticamente para o inglês, provavelmente devido ao conteúdo da habilidade ou ao modelo subjacente. Marvis pedirá confirmação do usuário antes de ações arriscadas, como excluir vários arquivos ou alterar configurações centrais, o que traz tranquilidade. Mas, no geral, dá para ver que ainda está no começo. A velocidade, o consumo de tokens e a flexibilidade ainda precisam ser melhorados, mas a base está lá para algo que realmente pode atuar como um agente de IA, lidando com tarefas reais para você. Agora, a terceira história provavelmente é a mais insana e envolve Bitcoin, Cloud, IA e $400 mil. Um ex-usuário chamado CPRKRN postou que Cloud o ajudou a recuperar 5 bitcoins no valor de quase $400 mil que estavam bloqueados há mais de 11 anos. Essas moedas foram compradas quando o Bitcoin valia cerca de $250, então calcule quanto valem hoje. A história por trás disso é bem fácil de se identificar de uma forma meio dolorosa. Na época da faculdade, essa pessoa mudou a senha da carteira enquanto estava bêbada e depois esqueceu completamente a nova senha. Eles tentaram por anos recuperar o acesso com softwares de força bruta e buscas por várias combinações de senhas, mas nada funcionou. Após mais de uma década de tentativas sem sucesso, eles decidiram mudar de estratégia e enviaram arquivos do antigo computador da faculdade para o Cloud. O ponto importante é que muitos na internet chamaram isso de hack de IA ou disseram que Cloud quebrou a criptografia do Bitcoin, mas isso não ocorreu. Cloud não violou nenhuma segurança nem descriptografou nada. Ele atuou como um assistente de pesquisa eficiente, vasculhando anos de arquivos esquecidos, backups antigos e várias versões de carteiras no dispositivo. Durante esse processo, Cloud identificou um arquivo wallet.dat mais antigo que parecia existir antes da alteração da senha. O usuário também tinha acesso a uma antiga frase mnemônica de recuperação, e essa combinação permitiu que a carteira fosse aberta sem burlar nenhuma proteção de segurança. Então, Cloud basicamente ajudou a organizar e analisar um monte de dados antigos até encontrar a informação que realmente importava. Os usuários comemoraram em sua postagem viral e agradeceram ao CEO da Anthropic, Dario Amodei, dizendo que a experiência foi transformadora. E sinceramente, eu aposto que foi mesmo. $400 mil aparecendo depois de você achar que tinha perdido para sempre seria algo realmente transformador para a maioria das pessoas. Essa história destaca algo que está se tornando cada vez mais relevante no mundo das criptomoedas. Acredita-se que existam milhões de bitcoins inacessíveis porque as pessoas perderam senhas, discos rígidos ou frases de recuperação nos primeiros anos, quando o Bitcoin não valia muito e ninguém tomava muito cuidado com a segurança. Agora, essas carteiras esquecidas potencialmente possuem um valor enorme e a recuperação delas se tornou uma verdadeira indústria. Ferramentas como o BTC Recover ajudam a testar variações de senhas e recuperar o acesso a carteiras danificadas, mas geralmente exigem conhecimentos técnicos que a maioria dos usuários não tem. É aí que a IA se torna útil, pois pode escanear arquivos antigos, backups e padrões mais rápido que humanos. Não está hackeando só achando pistas e dados confusos. Se você tem criptomoedas, faça backup da carteira, proteja a frase de recuperação e não confie só na memória. Certo? Me diga o que você acha de tudo isso nos comentários. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e obrigado por assistir. Até o próximo!